Eu costumo dizer que, como eu falei antes para vocês, que nós médiums, nós temos dons espirituais, dons. Mas esses dons, eles não são 100%, porque nós somos falhos. E nem sempre esses dons, eles serão eficazes. Nem sempre nós podemos errar, podemos acertar e outra. Eu costumo falar isso. Eu não sou adivinha. Eu não tenho como adivinhar o futuro de ninguém. Vocês lembram daquele filme? Que quem fez esse filme foi Nicolas Cage. O nome do filme era O Vidente. Vocês lembram? Então o futuro mudava o tempo todo. Cada escolha que ele fazia, o futuro mudava. Ele tinha um dom. Mas você via que cada escolha errada que ele fazia, acontecia uma coisa. Tinha as consequências. Por que eu estou trazendo isso? Pelo assunto que eu quero falar. Nesse filme, é interessante que mostra muito sobre o colapso da função de onda. Vocês lembram disso? Colapso da função de onda? Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Esse filme mostra muito isso. A questão das realidades. As possíveis realidades que a nossa mente pode criar. Tanto para positivo quanto para o negativo. Então, nesse filme, mediante cada situação, né, ele não via o futuro muito lá adiante. O futuro no filme, para ele, mudava em função de cada escolha que ele fazia. Não era a escolha que outros faziam, era ele. Mudava em função de cada escolha que fazia ou cada pensamento que ele tinha. Então ia mudando. Mudava questões de milésimos de segundos, minutos. Você percebia o desenrolar do filme que toda hora ia mudando. Cada escolha que ele fazia, cada pensamento que ele tinha e cada escolha que ele fazia, o futuro mudava. Isso é colapso da função de onda, de uma certa forma. Não é que ele via, somente vê, ele pensava. Então, quando você pensa, você cria. Colapso da função de onda é isso. Você cria a sua realidade. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos aquilo de uma certa forma que acontece no nosso dia a dia. Você cria o seu amanhã. Nós não somos responsáveis? Não somos co-criadores? O que quer dizer sermos co-criadores? Nós somos responsáveis por criarmos a nossa realidade. Dessa encarnação, de outras também, até mesmo na questão espiritual, não tem como. Porque o colapso da função de onda, ele é tanto para cá quanto para o espiritual. É tudo a energia. Então, quando eu estava lembrando disso, descendo o colapso da função de onda, eu lembrei desse filme, que aí me explicou, vi nitidamente assim como acontece, né? Eu entendi, não sei se outros vão entender, se alguns quiserem procurar esse filme para entender melhor, com Nicolas Cage, O Vidente. Então ali eu acho bem interessante que mostra como a nossa mente ela cria, ela tem o poder para nos prosperar, tem o poder para nos impulsionar, tem poder para mudar a nossa realidade, a nossa vida para uma forma positiva, ou tem o poder para nos sabotar, tem poder para nos puxar para baixo, para nos fazermos ficar ali
na estagnação, legal. Aí você fica entrando num processo de autossabotagem. Você fica se sabotando, porque o que você pensa, não só o que você faz, o que você pensa, pensou, criou. Aí você cria, você emana, o universo ele vai entender, ele vai captar aquela energia que você está mandando, então ele vai trabalhar em função daquilo. Então as circunstâncias vão acontecer e as situações vão acontecendo porque você criou e vai acontecendo, vai indo, e quando você vê, você está se embrenhando porque você no fundo você criou. E como é que faz para mudar essa realidade? Aí eu estudei um pouquinho sobre o efeito Zenão. O efeito Zenão é você neutralizar aquilo que você criou, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Entende? Então o efeito Zenão, ele tanto pode ser de uma forma positiva, para neutralizar tudo aquilo negativo que você criou, ele pode ser de uma forma negativa, para neutralizar tudo aquilo de positivo que você criou. Aí depende também de nós conhecermos a nossa mente, nos conhecermos, como está escrito aqui, a essência na matéria, conhecermos essa matéria para que a gente possa estar, de uma certa forma, ligados à essência, que é o espírito, que é o ser, que é o nosso ser, e nós vivermos o ser na matéria. Então aí a gente impulsiona, a gente utiliza a matéria também evolui junto com o ser. Então, através desse efeito Zenão, a gente pode neutralizar, porque no filme, no final do filme, quando você vê que no filme parece que tudo está acontecendo. Quem lembra desse filme, parece que tudo é uma realidade, aquilo que ele está vivendo. Aí quando chega no final, ele viu que foi tudo aquilo que ele viu e que dependendo da atitude que ele tomasse, aí o que ele fez? Ele saiu, foi conversar com os agentes, tudo por quê? Porque primeiro ele resolveu fugir dos agentes. Aí fugindo dos agentes e tudo começou a criar tudo de negativo. Aí que ele não quis enfrentar a situação, não quis enfrentar. Aí quando ele viu, no final quando ele volta em si, tipo, passou aquele momento, que ele volta, ele viu que a atitude dele tinha que ser totalmente diferente para que ele utilizasse o efeito Zenão naquilo que a mente dele, de uma certa forma, já estava levando ele. Ele estava visualizando, porque é aquilo no filme, ele mesmo falava que ele via aquilo que acontecia sempre, tipo, ele dava um passo, aí ele sabia o que ia acontecer. Ele dava outro, ele sabia o que ia acontecer. Então não era ele via tudo de uma vez só. Não era isso. Então eram escolhas. Então mostrou o quê? Que ele estava fazendo escolhas que estavam levando ele àquela situação catastrófica. Aí ele vê que não é daquela forma. Então que se ele fizesse aquilo, ele usou da razão, focou no momento presente, porque ali estava mostrando possibilidades. Ali estava mostrando o futuro para ele. Estava mostrando possibilidades do que poderia acontecer. Não é que fosse acontecer, mas dependendo das atitudes, das escolhas dele, que poderia acontecer, eram possibilidades. Então ele entendeu isso, que eram possibilidades. O que ele fez? Ele neutralizou aquelas possibilidades com essa atitude. O efeito Zenão. Ele neutralizou aquilo de negativo. Então é isso que nós fazemos o tempo todo no nosso dia a dia. É isso que nós realizamos o tempo todo no nosso dia a dia. Se eu contar para vocês, na época que eu estava, hoje graças a Deus não mais, quem me acompanha sabe como
Eu estou, até mesmo eu já vi muita gente nos vídeos falando o quanto que eu mudei, né? E mudei mesmo para melhor, depressão vencida e pensamentos de suicídio também, graças a Deus. Mas na época que eu enfrentava essa luta, que eu sei que muitos vão entender o que eu estou falando, nossa, era cada pensamento que passava na minha mente, a minha mente criava cada coisa, e sempre voltada para acidentes, muito acidente. Minha mente voltar a cada coisa de acidentes que vocês não têm noção. E acidentes comigo, sabe? Não, com os outros não, era sempre comigo. A minha mente criava aquilo, era sendo atropelada, era, sei lá, ônibus passando por cima, era cada coisa mirabolante que a minha mente criava, como se fosse realidade, aquilo fosse acontecer, sabe? Por último, a minha mente estava criando, eu ficando em coma. Minha mente criando, aí veio assim na minha voz, é isso mesmo que você vai criar para você? É isso mesmo que essa realidade que você vai criar para você? Olha o que você está criando para você. Começa a neutralizar isso. Também isso que você está falando, eles me incomodaram para imprimir isso aí, pode ver. Tá. Começa a neutralizar isso. Aí eu comecei a transmutar. Eles falaram, isso daí é sua mente que está criando. A sua mente está criando, então você neutraliza isso. Que essa não é a programação para você. Aí eu fui indo e dizer para você, de vez em quando, a minha mente não tenta? Tenta, mas eu falo, não. Eu fiz a minha escolha, assim como Pedro fez a escolha dele. Nós fizemos a nossa escolha, cada um que está aqui fez a sua escolha. Cada um que está aqui fez a sua escolha. Então nós temos, apesar de uma programação, a espiritualidade mesmo fala, que dependendo da sua escolha, a sua programação ela é mudada. Nós temos sim, dependendo da vida que você leve, dependendo de como você está ali, se você resolveu seguir os ensinamentos de Jesus, se melhorar, colocar a reforma íntima em prática, parar de ficar fazendo transferência para outra pessoa, você pode mudar sim a sua realidade, de muitas das coisas que você tem que passar, de que você veio para passar. Isso está lá, está nos ensinamentos, está nos livros. Nós somos o quê? Co-criadores da nossa realidade. Em uma encarnação, dependendo da nossa escolha, você dá um salto grande na sua evolução. Você quita muitos débitos. Quando eu falo dar um salto grande na nossa evolução, gente, é na quitação de débitos. Aí se muda. A própria espiritualidade muda algumas coisinhas da programação. E esse filme mostra muito isso. Achei bem interessante, porque foi a comparação que eu tive na hora que eu pensei em colapso da função de onda e no efeito Zenão, veio esse filme na mesma hora, O Vidente, na minha mente. Foi interessante. Eu vou ler aqui. Oi? Não, eu estou um tempo esperando para falar. Isso também está baseado na dualidade, como tudo que a gente vive. A mente dá forma e o sentimento impulsiona. Por isso que Jesus está representado pelo Sagrado Coração e não pela mente.
Então, quando você alia a mente e o sentimento, é como se a mente determinasse aquilo, mas o que dá vida é o sentimento que você coloca. Então, quanto mais você acredita naquilo, você vibra naquela situação e você vai co-criando ela a partir esse sentimento ou essa emanação que vai agregar os átomos, que vai manipular magneticamente para que isso aconteça. É verdade. É isso mesmo. Esse irmão não se identificou. Dessa daqui? Não, porque, engraçado que eu estava procurando o outro, bati nesse, aí veio esse, leva esse. Ah, bom, vamos ler, né? Vamos ler. Dessa mensagem aqui, gente, ela foi numa reunião realizada... Gente, vocês estão com calor? Eu tô muito quente. Eu tô suando aqui, eu tô transpirando. Essa reunião, ela foi realizada no dia 14 de abril de 2018. Aí nesse dia nós iniciamos com orações, com cânticos, aí veio o estudo do dia, aí veio um irmão que trouxe essa mensagem. Ele trouxe esse estudo pra nós. Esse estudo, né? Tá. Ele trouxe esse estudo. Então eu vou ler a mensagem dele. Estamos aqui neste mundo para buscar evolução individual, resolver as próprias dúvidas, os próprios sentimentos. A busca aqui deve ser para que cada indivíduo do planeta possa se sentir pleno, tranquilo, em comunhão com Deus. Quando todos os habitantes deste planeta estiverem se sentindo assim, o objetivo do planeta Terra, como comunidade dentro do universo, terá fechado seu ciclo. É importante que o trabalho individual de cada um consigo aconteça sempre durante toda a sua existência. O convívio, a interação com o irmão, é que vai ser o meio para que esta evolução aconteça. A posição deste mundo dentro do universo é de um mundo que vem de contendas entre seus habitantes. É isto que precisa ser modificado de forma integral e completa. Então, a busca de cada um deve ser reconhecer a si mesmo, caminhar para dentro de si o mais profundamente possível, se conhecer, e junto com o Criador no coração, com a energia do Criador no coração, se reexaminar continuamente. E ao mesmo tempo, o convívio, a interação com o irmão é necessário. Sozinho, isolado, o ser humano encarnado neste mundo não terá grande evolução. O grande erro explicando o que é um erro. Aqui, neste planeta, erro é entendido como algo que está em desacordo com o que alguém ensinou. Se você nasceu e aprendeu que uma regra é a certa, você entende que erra se você não atender aquilo que foi ensinado. Mas não. Aquilo que foi ensinado, qualquer um pode se levantar e fazer um ensinamento. Este ensinamento fecha um ciclo de plenitude e os seres humanos cumprirem esta regra. O planeta de vocês está repleto de regras que não se sustentam.
É exatamente este exame individual que precisa ser feito. O indivíduo daqui segue uma regra determinada por alguém que passou aquela regra. Quando ele encontra a infelicidade após cumprir toda essa regra, vai colocar a culpa naquele que ensinou. Mas aquilo que ensinou não tinha autoridade, mas aquele que ensinou não tinha autoridade para ensinar. Então, se mantém uma conversa de crianças. O planeta Terra precisa evoluir e amadurecer. Agora vamos conversar sobre o que é certo e o que é errado. O certo para cada um é aquilo que lhe traz plenitude. É aquele sacrifício, o esforço que vai se fechar em si mesmo e te devolver forças para um novo esforço. É um trabalho interno, onde o resultado realimenta o próximo passo. Este é o critério que se avalia o certo e o errado. O certo e o errado está dentro de cada um. As regras seguidas podem ser doutrinárias, familiares, políticas, educacionais, acadêmicas, em todos os aspectos, em tudo o que se vive. Tudo que se experimenta nesta terra é passageiro, para que se obtenha no fim desta existência um saldo positivo, evolutivo. O certo e o errado. O certo para cada indivíduo é a atitude que vai gerar um esforço para reparar um erro, obter um novo objetivo. Este resultado realimenta o próximo passo evolutivo. Este critério é profundo e vou deixar como reflexão para a semana. Discordar das minhas palavras é cabível. Vim aqui para lançar uma ideia, para que esta ideia seja analisada e seja um estímulo para se pensar nas próprias atitudes. Para observar o mundo e aprender com os erros dos nossos irmãos. Para não ter que passar tanto pela dor para aprender. Como vocês dizem aqui, ou se aprende pela dor ou pelo amor. Quando se olha para dentro de si, se analisa os próprios atos. Quando se analisa a semente que foi plantada e o fruto que foi colhido, quando se analisa a própria história, quando se analisa que atos trouxeram cada indivíduo até o dia de hoje e em que condições. Isto pode ser difícil, pode ser doloroso. É uma dor interna, uma dor que você tem o livre arbítrio para decidir se quer enfrentar ou não. Mas seguramente é uma dor que trará resultados mais eficazes do que a dor externa, a dor da punição. A dor por ter errado e receber do mundo aquilo que você também daria. O mundo nada mais é que um grupo de seres humanos. Cada ser humano é um pequeno representante do mundo. Se um irmão te fere, te prejudica, a tendência de quase todas as pessoas aqui é ou devolver um prejuízo ou reclamar. Muito dificilmente alguém vai tentar entender o motivo que o irmão teve para te prejudicar, se teve a intenção, se fez por fraqueza. Qual foi a motivação que ele teve? É isto que faz o mundo ser cruel
como se diz, o mundo é cruel. Será que cada um dos encarnados na Terra colabora para que o mundo não seja cruel? Qual a nossa colaboração para que o mundo não seja cruel? O mundo é cruel por quê? Porque o mundo não entende as suas fraquezas, as suas necessidades. Você hoje está passando necessidades porque você plantou a semente errada no passado. Você hoje está passando necessidade porque você não plantou semente nenhuma. Você hoje está passando necessidade porque você teve medo e não enfrentou. As fraquezas são iguais, com pequenas diferenças, com pequenas variações. As fraquezas de todos os habitantes da Terra são equivalentes. Não são iguais, mas se equivalem. Para o Criador, um determinado grupo de atitudes são a mesma coisa. Exemplo, uma pessoa que trabalha sem parar, 3 empregos. Porque a regra disse que ele tinha que vencer na vida. Essa pessoa só trabalha, não vive. Não valoriza a sua família. Não dispensa um tempo para conviver com a sua família. Essa pessoa adoece de tanto trabalhar. Existem tantas doenças no planeta que são devido ao excesso de trabalho. Para o Criador, uma pessoa que faz uso de substâncias por compulsão, por vícios, atentou contra a própria vida da mesma forma. No entanto, entre os indivíduos aqui, uma forma de atentar contra a própria vida pela regra é vista como aceitável e a outra não. Este critério é o que chama cultura. É o critério cultural. O caminho para que se consiga fechar um esforço, e esse esforço vai ter um resultado que vai te proporcionar meios, ferramentas para subir o degrau seguinte. Felicidade e o amor são palavras difíceis de se conversar dentro da sociedade do planeta Terra. Mas vamos dizer que a felicidade é viver com plenitude. Vamos dizer que um indivíduo feliz está satisfeito com seus atos do passado. Esteja em paz com sua consciência. Esteja buscando plantar sementes melhores hoje, para colher frutos melhores amanhã, pois aprendeu com as sementes que plantou no passado e com os frutos que colheu hoje. Meu tempo já está se esgotando, então muito obrigado pela oportunidade. Rogo ao nosso Criador que derrame bênçãos sobre o trabalho que é realizado nesta casa por este grupo. Este trabalho não é um trabalho circunscrito a esta casa, esta construção. Este é um trabalho que mora dentro de cada um de seus participantes, em cada um de seus membros. Eu rogo a Deus que as bênçãos sejam derramadas sobre as mentes de cada um de vocês e que o trabalho evolua e a criação de novas soluções possam ser o futuro do trabalho desta casa. Que ele continue ajudando os moradores da Terra. Fique em paz e sempre se unam seus corações ao amor do Criador, porque o amor do Criador não cessa. O indivíduo é que precisa se conectar a este amor. O amor do Criador é uma fonte inesgotável de energia, de força, de renovação, de esperança, de cura e tudo que o ser humano da Terra precisa para atingir esta evolução, esta plenitude, esta felicidade. Agradeço pela atenção e até a próxima vez.
Ele não falou quem era. Ele não falou. Mas foi bem quando essa canalização foi quando eu estava bem no início, estava começando, acho que estava começando, né? Estava mais adiantado. Eu não lembro, gente. É tanta coisa, né, que vem assim que a gente. As canalizações mesmo começaram São lá por 2011. São tantas coisas assim que vão vindo, a gente vai recebendo, eu, Pedro, Michael, Michele, né? Enfim, a gente vai. E aí essas mensagens, se a gente não escrever, se a gente não escrevesse, a gente não teria essas mensagens para ler, para estar registrada. Para vocês verem assim, os ensinamentos, né? Cada irmão que vinha trazendo uma mensagem de uma forma, um de uma forma mais carinhosa, outros de uma forma um pouco mais serena, outros de uma forma mais séria, outros mais ríspido, mais com fundo de exortação. Cada um vem trazer até hoje, cada um vem trazer a mensagem de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua individualidade, como o irmão mesmo falou aqui. Então, a gente acha que nós é que temos a nossa individualidade aqui. Não, os espíritos do lado de lá também têm a sua individualidade e têm o seu modo de ser. Nós temos que entender isso. Então, eu lembro que no dia que esse irmão que trouxe, ele era bem sério. Ele era muito sério, tanto que não tinha brincadeira com ele. Ele canalizou ali naquele momento muito sério e trazendo a mensagem, tanto ele quanto o Noak. Noak ainda era um pouquinho mais, não tão sério quanto esse. Esse aqui, ele era bem sério. O Noak, quando veio, eu lembro, de trazer essa mensagem, a gente teve que fazer uma corrente por causa da energia dele. Sim, teve que fazer, porque a energia dele era muito forte. Muito forte. Eu sentia. Eu tive bastante dificuldade, se não fosse a corrente. Tivemos que fazer para poder todo mundo segurar aquela energia para ela poder canalizar. Foi, teve que fazer porque era muita força, era muita pressão. Era muita pressão. Aí conforme foi feita a corrente, é que foi se estabilizando, e no início foi muito difícil a sair a comunicação. Conforme foi se estabilizando, aí que foi fluindo, aí que ele conseguiu trazer a mensagem através de mim, esse espírito também. Esse espírito teve mais facilidade, porque o Noak veio um pouco mais, veio já 31 de março, e esse espírito veio de depois, né? Depois. A única coisa que eu lembro desse espírito é que ele era sério demais. Ele veio, sentou e começou a falar, aí foi gravado, né? Que aí a Sônia estava com o celular e gravou a mensagem, que tudo tinha sido orientado para a gente gravar. Em áudio. Então gravava, a Sônia pegava depois e minha filha, eu ficava aqui sentada, transcrevia. finais de semana, só escrevia. Então, nossa, gente... eu batia tudo no computador. A Solange dizia assim para mim, olha, não me deram essa tarefa, dá para você me dar para a pessoa certa, porque eu não ia escrever. Então são muitas mensagens que a gente tem, que aos pouquinhos a gente vai trazendo. Mas eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Uma complementando a outra, sempre, né? E que nós possamos, né? Tanto... eu até não ia ler, deixa eu ler a outra mensagem. Oi? Vai estar no vídeo? Sim. Mas aqui você não leu o nome do Noak? Do Noak eu li para o pessoal. Deixa eu ler essa do Noak. Daqui. Eu vou ler de novo, gente, mas eu vou ler para o pessoal que está no vídeo, tá? Porque para que eles também possam ter acesso à mensagem do Noak, que foi uma mensagem também de muitos esclarecimentos, de muita sabedoria. E nunca é demais repetir, né? Então, como a Sônia falou, essa mensagem foi no dia 31 de março de 2018. Então, como sempre, a gente iniciava a nossa reunião sempre com orações,
com cântico, aí vinha o espírito, assim como é aqui também, que vem o espírito para trazer o estudo do dia. Também era lá no passado, era lá atrás. Vinha o mentor, ou quando no início, que o Pedro ainda não canalizava, não incorporava, quando não vinha em mim, vinha na Solange, né? Então a Solange também, ela, uma das médiuns na época, bem no início, ela também era médium de incorporação e de canalização. Depois que Pedro começou o processo dele, aí começou a vir mais nele, os outros médiuns também que começaram. Então, do irmão Noack, aí ele diz: a inércia é certa, a verdade liberta, ousa, traz entendimento, discernimento e sabedoria. Com a verdade e através da verdade, ultrapasse os seus limites. Limites estabelecidos pela matéria deste tempo, de qualquer tempo e qualquer era. Ultrapassando os limites, se busca a essência. Através da essência, entra em contato com o todo, o Criador. Por isso, a verdade liberta. Através da verdade, se adquire conhecimento da essência, a qual, neste plano, está subjugada pela matéria, e que se faz necessária para que o propósito, assim definido outrora, seja realizado em ambos aspectos, tanto material quanto espiritual. Porque assim como a matéria necessita do espírito, o espírito necessita da matéria, e os dois se complementam de uma forma que para muitos é inalcançável. Porém, cada um tendo a sua particularidade e a definição para o mundo a qual pertence, para o estado a qual pertence. Estado este que impulsiona aquilo que mais lhe apraz. Alimente a matéria neste mundo, ela lhe dará o que este plano lhe pede. Impulsione o espírito, este irá obter do plano a qual ele faz parte aquilo que ele precisa para impulsionar a matéria da forma como deve ser impulsionada, pela verdade, pelo espírito. Por isso, o despertar da consciência maior de vossas vidas, de vossas essências, sempre será em espírito e em verdade. Não descarte a importância da matéria de ser apenas um invólucro. Tem a sua utilidade, tem a sua importância. Importância de impulsionar o espírito na evolução a qual ele necessita para receber o seu próprio entendimento. Pois recebendo e ultrapassando o seu próprio entendimento, aproxima-se mais da verdade da sua existência, do Criador, do todo a qual ele faz parte. Por isso, há mistérios que ainda são inacessíveis. Quando digo inacessíveis, é porque não estão preparados para saber mais do que deveis saber. É revelado aquilo que no momento cada um está preparado para saber, adquirir, alguns mais, outros menos. Até mesmo nesses menos, através da revelação, a diferença é realizada se assim o recebeste. Cada momento tem o seu momento, cada tempo tem o seu tempo. Em cada circunstância, seus acontecimentos. Porém, o momento, o tempo e as circunstâncias serão definidos através de vós. Pelas vossas escolhas, a definição dos acontecimentos. Se escolhes evolução, há um dia evoluir. Se escolhes estagnação, permanecerão estáticos. Por isso, estamos sempre contribuindo para a evolução como um todo, para que o propósito da criação, por mais incompreensível que seja, a vosso conhecimento, seja cumprido. Definimos os momentos no plano espiritual para que possam ter a oportunidade de evolução neste plano, assim como em outros planos, para que o mistério de vossas vidas possam ser cumpridos, realizados, e para que contribuam com a evolução de si mesmos, com a evolução de outras espécies, a evolução deste mundo, como a de muitos outros. Como disse antes, fazemos parte de um todo, da qual um depende da evolução do seu próximo. Sempre foi e assim será. Continue com a missão que cada um veio realizar. Continue na busca, continue no caminho, para que no caminho
seja-lhes dado o que necessitais, e continue evoluindo no conhecimento de vossas existências, independente do estado que se encontre, estado físico e que se encontre no momento, estado espiritual que se encontre no momento. Busque e lhe será acrescentado, peça e será dado. Não sou o único aqui a trazer-lhes instruções. Hoje é o dia de aprendizado, hoje é o momento de adquirir. Como foi dito, há tempo para todas as coisas. Outros virão. No momento, esta é a mensagem. Vos deixo a paz do nosso Mestre Jesus, que está presente, e a graça de Deus, vosso Criador, vos basta. Fiquem na paz, no ar. Então é isso.